Prezados fiscais, delegadas e delegados, a fiscalização é a garantia de que a vontade do eleitor e da eleitora será respeitada. Como representante da coligação Pela Bahia, pelo Brasil, composta pela Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, MDB, PSD, PSB e Avante, e das chapas proporcionais da Federação Brasil da Esperança na Bahia, teremos que garantir a vontade do povo baiano e eleger Jerônimo Rodrigues para governador, Geraldo Júnior vice-governador. Ao chegar na sessão eleitoral, 7 da manhã, apresente-se cordialmente ao presidente, aos mesários e aos fiscais de outros partidos ou coligações. Antes das 8 horas, o presidente da sessão ligará a máquina, girando a chave que está posicionada na parte de trás da urna, e emitir a zerésima, relatório para demonstrar que a urna eletrônica não possui nenhum voto computado ou qualquer outra irregularidade. Nesse horário, é fundamental a presença de nossos fiscais, delegados e delegadas ou candidatos nas sessões eleitorais, para fiscalizarem a emissão da zerésima. Eles conferirão se os nomes de todos os nossos candidatos constam da zerésima, bem como se não há nenhum voto computado para candidato, e só então deverão assinar o documento. A lista dos candidatos de cada partido deverá estar fixada dentro da sessão eleitoral, em lugar visível, uma ao lado da outra, na ordem numérica crescente dos partidos, não podendo ser presas ou grampeadas as de um partido sobre as de outro. Atenção! Inutilizar ou arrebatar as listas é crime eleitoral. Se isso ocorrer, o presidente deterá o infrator e o encaminhará ao juiz eleitoral, acompanhado de testemunhas, para que seja instaurada a ação penal. Nas sessões eleitorais e juntas apuradoras, os mesários e escrutinadores não podem fazer uso de vestuário ou estar com objeto que contenham qualquer propaganda de partido político, coligação ou candidato. Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido, nas vestes utilizadas, o nome ou a sigla do partido político ou da coligação a que sirvam, não sendo permitida a utilização de camiseta padronizada ou outro item de vestuário com número ou nome de candidato. Os membros das mesas receptoras, os fiscais ou delegados de partidos, federação ou coligações, durante o exercício de sua função, não poderão ser detidos ou presos, salvo caso de flagrante delito. Da mesma garantia gozarão os candidatos desde 15 dias antes das eleições. Os policiais devem conservar-se a 100 metros distantes dos locais de votação e não podem se aproximar ou entrar no local de votação sem autorização do presidente da mesa. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que não será permitido o porte de armas no dia, nas 48 horas que antecedem e nas 24 horas que sucedem às eleições, no contorno de 100 metros dos locais de votação. Não podem ser fiscais ou delegados os menores de 18 anos ou quem já faça parte da mesa receptora de votos. As delegadas e delegados deverão atuar perante toda a zona eleitoral e os fiscais atuarão perante a sessão, podendo fiscalizar mais de uma sessão no mesmo local de votação, necessitando, contudo, de credencial para cada sessão fiscalizada. As candidatas e candidatos não precisam de credencial, somente precisa se identificar perante o presidente da mesa receptora, podendo percorrer e atuar perante qualquer sessão eleitoral. Depois de emitido o relatório zerésima, o presidente da mesa iniciará, a partir das 8 horas, o processo de votação, convocando o primeiro eleitor para votar. Antes de votar, a eleitora ou eleitor deverá apresentar a versão digital do título, o e-título, ou outros documentos digitais com foto para comprovar a sua identidade. Os documentos oficiais com foto poderão ser aceitos. Ainda que expirada a data da validade, desde que seja possível comprovar a identidade do eleitor. Durante o período da votação, o presidente convocará os eleitores um a um, por ordem de chegada e observando as prioridades legais, tendo preferência para votar candidatos e candidatas, juízes eleitorais, seus auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral, promotores eleitorais, policiais militares em serviço,
eleitores maiores de 60 anos, eleitores com deficiência, enfermos, com mobilidade reduzida e obesos, mulheres grávidas, lactantes e com crianças de colo. Deve ser observada a ordem de chegada de eleitores preferenciais. Eleitores maiores de 80 anos terão preferência sobre os demais. O primeiro eleitor a votar deve aguardar que o segundo conclua seu voto, pois, havendo defeito na urna eletrônica e permanecendo defeito na urna reserva, a votação passará a ser manual, devendo o primeiro eleitor repetir seu voto para que não seja anulado em razão da quebra do sigilo. Mesmo com a votação biométrica, deveremos dar atenção à chegada do eleitor na sessão e observar o momento em que os mesários irão identificá-lo. Não havendo dúvida sobre a identidade do eleitor ou eleitora, será ela ou ele convidado a apor sua assinatura ou impressão digital no caderno de votação. Havendo dúvida quanto à identificação do eleitor ou da eleitora, o fiscal ou delegado deverá solicitar ao presidente da sessão que seja comunicado ao juiz ou juíza eleitoral para resolver, bem como entrar urgente com a assessoria jurídica da coligação em seu município. Importante: na cabine de votação é vedado ao eleitor portar celular, máquinas fotográficas, filmadoras ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto e evitar coações aos próprios eleitores. Neste momento, caro fiscal, fique atento, pois o eleitor ou eleitora deverá deixar o celular na mesa receptora juntamente com a documentação de identificação. Caso note o descumprimento, fale com o presidente da sessão a fim de evitar que o eleitor entre na cabine com o celular no bolso ou na blusa. Voto não finalizado deve ser considerado nulo. Ninguém pode concluir o voto do outro. Isto é crime eleitoral. Artigo 309 do Código Eleitoral. Se isto ocorrer, chame o juiz eleitoral ou a coordenação do local onde você está fiscalizando. Assegure a presença do eleitor para ser testemunha. Se o eleitor não concluir a votação, deve ser orientado a fazê-lo. Se este se negar, o presidente da mesa digitará no terminal o código de anulação para liberar a urna ao próximo eleitor. Neste caso, poderá receber o comprovante. Se o eleitor não votou nenhuma vez e se recusar, não poderá receber o comprovante da votação. O presidente digitará o código também para liberar a urna. Se o eleitor teclar um número de candidato inexistente e apertar a tecla verde, confirma, seu voto será considerado nulo. Se o eleitor apertar a tecla branco, seu voto será somado aos votos em branco. Os eleitores portadores de deficiência, bem como os analfabetos, não podem sofrer qualquer restrição ao direito de voto, inclusive receber o auxílio de uma pessoa da sua escolha para entrar na cabine e até mesmo digitar os números na urna. Contudo, não poderá estar a serviço da Justiça Eleitoral, de partido político ou de coligação. A ocorrência e a identificação do acompanhante deverão ser consignadas em ata. Quando a cabine estiver vazia, o fiscal ou delegado deverá verificar se existe alguma propaganda eleitoral ou adesivo de candidato. Caso encontre alguma propaganda, deverá solicitar ao mesário para retirá-la. Na hipótese de falha na urna, em qualquer momento da votação, o presidente da mesa receptora de votos, à vista dos fiscais presentes, deverá desligar e religar a urna, digitando o código de reinício da votação. Persistindo a falha, o presidente da mesa receptora de votos solicitará a presença da equipe designada pelo juiz eleitoral, a qual caberá analisar a situação e adotar, em qualquer ordem, um ou mais dos seguintes procedimentos para a solução do problema. 1. Reposicionar a mídia de votação. 2. Substituir uma urna de reserva, remetendo a urna com defeito ao local designado pela Justiça Eleitoral. 3. Substituir a mídia de contingência na urna de votação, acondicionando a mídia de votação danificada em envelope específico e remetendo-a ao local designado pela Justiça Eleitoral. Não havendo sucesso nos procedimentos das urnas de reservas, a votação se dará por cédulas até seu encerramento. Hoje em dia, muito raro diante da possibilidade de substituição de urnas eletrônicas. Atenção! O fiscal poderá atuar em mais de uma sessão, contribuir para a ordem no local de votação, examinar documentos de identificação apresentado pelo eleitor à mesa, acompanhar a auditoria das urnas eletrônicas no dia de votação.
O fiscal não poderá ajudar o eleitor a votar, realizar funções de mesário e interferir nos trabalhos da mesa receptora. Às 17 horas, havendo eleitor na fila, serão distribuídas as senhas para assegurar o direito ao voto daqueles presentes. Encerrada a votação, o presidente e os mesários devem providenciar a elaboração final da ata de votação e também escrever na lista de eleitores, ao lado dos nomes dos faltosos, não compareceu ou NC. É de fundamental importância para o processo de fiscalização que nossos fiscais estejam presentes no momento do encerramento da votação, na emissão dos boletins das urnas, BU, que deverão ser conferidos e assinados pelos fiscais. Uma via será fixada na entrada de sessão e a outra entregue ao representante do Comitê Interpartidário de Fiscalização. Fiscal, a urna eletrônica pode e deve emitir outras vias do BU, além das obrigatórias, a serem entregues a todos os partidos ou coligações que solicitarem. Você deverá exigir uma cópia para o partido, que deverá ser encaminhada ao coordenador do seu município ou aos plantões da campanha, conforme combinado anteriormente. Esse é um compromisso com a nossa campanha. É crime eleitoral coibir a fiscalização dos partidos e não entregar cópia dos boletins de urna aos fiscais dos partidos. Ata de votação pronta, leia e assine se concordar com o conteúdo. Depois, o presidente colocará no envelope a ata, as cópias do BU, a lista de eleitores e outros papéis, e lacrará o envelope, assinando junto com os mesários e os fiscais presentes. Este material será levado ao local de apuração ou pelo carro da Justiça, que estará circulando nas escolas, ou pelo próprio presidente em companhia de fiscais. Os fiscais e delegados têm direito de acompanhar o trajeto da urna eletrônica desde o início da eleição até a entrega à junta eleitoral ou ao juiz eleitoral. Se a máquina não conseguir emitir o BU, a urna será lacrada e enviada para o local de apuração com tudo dentro. Isso deve constar da ata. Atenção! No dia das eleições é crime eleitoral o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou promoção de comício ou carreata, a distribuição de material de propaganda política, inclusive volantes e outros impressos, ou a prática de aliciamento, coação ou manifestações tendentes a influenciar na vontade do eleitor. Também constitui crime eleitoral. Atenção! Não é crime eleitoral a manifestação individual e silenciosa da preferência do cidadão por partido político, coligação ou candidato, incluída aquela no próprio vestuário ou que se expresse no porte de bandeiras ou flâmula ou pela utilização de adesivos em veículos ou objetos de que tenha posse. É proibido durante todo o dia da votação e em qualquer local público ou aberto a aglomeração de pessoas portando de instrumentos de propaganda, bandeiras e outros, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos. A cola é permitida e incentivada pela Justiça Eleitoral para o uso no dia da eleição. Devemos ter a preocupação de preparar materiais com os números de nossos candidatos e candidatas, observando a seguinte ordem da votação: Governador, 13, Jerônimo Rodrigues e Geraldo Júnior, vice. Presidente, 13, Lula. Até a vitória com Lula presidente, Jerônimo governador. Agora é só 13. É Jerônimo e Lula.